O que acontece conosco depois da morte? Acaba tudo ou não? Ou a vida continua, como já dizem alguns filmes? Hoje nós vamos então analisar este importante conflito existencial, talvez o maior dos conflitos que nós precisamos aprender a lidar com ele, com justiça e com a consciência de nós mesmos, de quem realmente somos, ou o que realmente somos. Somos um corpo ou somos um espírito, uma alma? Ou somos temporariamente a união do corpo e da alma? Nós vamos conversar sobre isso de uma forma um pouco mais do ponto de vista do conflito em si e da justiça, no próximo sábado, no próximo dia 31 de agosto, das 9 às 18 horas, em um workshop onde teremos algumas dinâmicas. Nessas dinâmicas, inclusive, às vezes costumamos observar a nossa relação com os nossos ancestrais que já nos antecederam nesta grande viagem. E como está esta relação hoje, por vezes, nos influenciando no nosso dia a dia. Então, para conversarmos um pouco mais sobre isso, vamos compreendendo, repetindo aqui, que o conflito existencial, e aí a Roberta chegando aqui para nos acompanhar. Boa tarde, Roberta, bem-vinda a esta conversa. Então, os nossos conflitos são comportamentos perturbadores, com o objetivo de medir a nossa resistência, a resistência do indivíduo humano diante de alguns conflitos, e hoje, especialmente, diante da morte, e especificamente a libertação pela morte. Nessa perspectiva, nos diz a autora espiritual desta obra, Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles, que o corpo é um abençoado presídio celular temporário que retém o espírito. Então, começamos assim para compreender que o espírito está preso a esse conjunto celular. E, como nós já vimos em outras oportunidades, é o espírito o dirigente deste conjunto celular. Mas veja só, esse conjunto celular impede ao espírito a lucidez plena da realidade, facultando-lhe o germinar das potências, das divinas potências que jazem adormecidas no imo e que procedem de Deus, herdeiro, que é o espírito das sublimes concessões divinas. Para termo de comparação, nós podemos compreender que a morte equivale ao sono. O que acontece quando o corpo está dormindo? O que acontece com o espírito? O que acontece conosco nos sonhos, especialmente aqueles sonhos que parecem que estamos acordados, parecem realidade e são realidade, é a nossa realidade espiritual. Em regra, é o que fazemos durante o sono. Isso nos mostra mais ou menos o que vai acontecer conosco depois da morte. Então, a morte é desse modo, deve ser cuidadosamente estudada
e comentada em todas as oportunidades existenciais, a fim de que seja liberada dos artifícios que lhe foram colocados pela ignorância e pela religião, pelas religiões do passado. É que estudar cuidadosamente a morte, por exemplo, foi o que fez o Freud estudando cuidadosamente os sonhos. Freud, depois o Jung e outros tantos que se dedicaram ao estudo dos sonhos, do sono, ao estudo desses desdobramentos. Hoje temos uma ciência nova, meio que ainda nascente, que é a conscienciologia, que estuda e nos capacita para realizar atividades em estado de projeção, a projeciologia. Então, você pode estudar como conscienciólogo os fenômenos que também a psicologia chama de fenômenos transcendentes. Então, muita gente já teve a sensação, por exemplo, de voar durante o sono e, às vezes, decide: vou visitar tal lugar, vou voar de tal ou tal forma. Alguns têm algumas dificuldades para esses voos, que no mundo espiritual chama volitação. O André Luiz, na obra do Chico Xavier, nos fala muito sobre essas potências humanas. São habilidades que nós podemos desenvolver. Então, a projeciologia, por exemplo, nos mostra muito sobre esses estados projetivos, e onde podemos e construímos muitas coisas e melhoramos ou complicamos as nossas relações. Então, fazendo parte do processo normal da vida, não pode ser a morte deixada à margem dos acontecimentos, como se merecesse consideração apenas quando chega o momento da morte, quando ela se apresenta. Arrebatado um ser querido ou quando anunciando-se como preparada para conduzir o próprio indivíduo. Então, por exemplo, nos estados mórbidos, e aí nos estados de preparação para a morte, que a própria medicina já estuda, os estados de quase morte, né? O que acontece com as pessoas que às vezes voltam, como por exemplo do coma, e aí a gente já tem também muitos filmes mostrando o que acontece durante um coma das pessoas que voltam do coma, do estado de coma, ou a própria medicina, psiquiatria, psicologia já nos alertando da importância de familiares continuarem subsidiando o espírito do corpo em coma, da personalidade em coma, para que ele possa ajudá-la a decidir se volta do coma ou se estica para a vida espiritual, deixando definitivamente o corpo. Então, educando-se o cidadão com vistas ao seu triunfo social e econômico, moral e cultural, é necessário colocar-se também em pauta uma programação para a conscientização em torno da morte, tendo em vista ser uma fatalidade da qual ninguém se livra. E aí, especialmente aqui falando com a Roberta, que é mãe recente do senhor Enzo, recém-nascido, há 2 ou 3 meses. Então, essa experiência de nascer, quanto tempo vai levar o recém-nascido para compreender-se como um ser no mundo? Compreender primeiro que tem pai e mãe, compreender que vai conviver no meio social, numa família, compreender, por exemplo, que tem primos. Então, isso leva alguns anos. E, efetivamente, para que tenhamos uma consciência maior dos nossos domínios emocionais
instintivos, etc., isso vai se completar lá com a maioridade, com a formação completa do sistema neurológico, que, segundo alguns especialistas, pode durar até cerca por 30 anos, a formação completa das habilidades, potências e capacidades humanas. Então, preparando-se para morrer de maneira digna e natural, o ser humano altera completamente a paisagem social em que se encontra, por estabelecer condições para que o fenômeno da morte transcorra sem choque nem traumatismo, ante a certeza do reencontro que facultará o prosseguimento das afeições dos entes queridos, o reencontro com entes que nos antecederam nesta viagem. E aí vem a liberação das mágoas, a ampliação da capacidade de compreender e de desenvolver os valores espirituais que exornam a todos. Aqui, do nosso ponto de vista profissional, quando a gente está lidando aí com inventários, especialmente, né, a gente vê, às vezes, as pessoas magoadas com o ente que faleceu, magoadas com Deus, porque ele tirou um ente querido, e, às vezes, em desespero, por não saber mais como viver sem a proteção, principalmente se há uma dependência econômica, uma dependência afetiva. A pessoa se sente completamente desnorteada. E aí esse alerta da Joana de Anjos, precisamos nos educar, porque todos vamos passar por esse momento, principalmente aquele que vai desencarnar, que vai falecer e que precisa se preparar para um novo estilo de vida sem os sentidos físicos. Então, com a morte, nós perdemos a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. E aí vamos precisar nos acostumar a um outro estilo de vida. Então, muitos males podem ser evitados quando se estabelece um programa consciente para a morte. Eu já conheço algumas pessoas que, preparando-se para a morte, compraram um caixão, uma urna funerária, e tem lá no seu quarto, em cima do guarda-roupa, uma urna, dizendo: já estou preparado porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Essa pessoa, em regra, entende que a vida acaba ali, com a morte, que ela não vai poder fazer mais nada. Então, isso não é uma boa preparação para a morte. Então, um programa consciente para a morte é principalmente a consciência de que eu sou um ser espiritual transitando temporariamente por um corpo. Isso é uma consciência que vai ajudar bastante na chegada desse momento. Isso faculta a aquisição de recursos morais de imediata aplicação, capacitando o ser humano para a compreensão da jornada efêmera em que se encontra o ser humano e do prosseguimento da realidade que enfrentará após o despir dos trajes orgânicos, após o desligamento do corpo. Nas nossas atividades cotidianas, nós trabalhamos em reuniões mediúnicas, em reuniões onde temos a oportunidade de conversar com espíritos desencarnados. E são variadas as situações em que os espíritos se apresentam, quando ele tem consciência de que já está morto, está desencarnado. Muitos espíritos não têm consciência de que estão desencarnados e continuam, às vezes, revoltados com familiares, porque aí o espírito, às vezes, não sabe que desencarnou, e aí vê o esposo ou a esposa se casar de novo, acha que está sendo traído, vê os filhos fazendo a partilha dos bens e acha que os filhos estão dilapidando o patrimônio que ele construiu. Então, já nos deparamos com essas situações algumas vezes.
Então, aceitar a morte não é também uma tarefa simples e fácil, assim como a criança não é fácil a compreensão de que tem um corpo que ela precisa administrar. Então, quando é que a criança começa a cuidar sozinha da sua alimentação, da sua higiene? Ela precisa, nesses primeiros momentos, de ajuda. Assim também é com a morte. Nós vamos precisar de ajuda para nos readaptar à vida espiritual. Mantida como um mito que somente alcança os demais, sempre quando se anuncia a morte, causa pânico, revolta, desequilibra os outros, que esfacelam os ideais em que se apoiam os indivíduos, quando não os precipitam, paradoxalmente, na sua direção, na direção da própria morte, mediante atitudes perversas das extravagâncias com as quais se pretende desfrutar nos últimos dias de vida ou até mesmo precipita o hediondo suicídio. E aí, por exemplo, a eutanásia, né, que é um caso também muito analisado já, estudado, alguns a favor, outros contrários a esse procedimento médico, ao afirmar a medicina que o corpo não tem mais recuperação em determinados estados. Deveria ser natural admitir a morte, mas aí familiares apavorados ou o próprio ser, né, em estado de incompreensão desse momento, vai retardando o seu próprio processo. Então, quem de nós já não teve a oportunidade de eu falar assim com uma pessoa em estado vegetativo? Que bom que morreu, que descansou, apesar de não ser bem essa a realidade, depois não é um descanso, mas pelo menos descansou dos sofrimentos físicos. E às vezes muitos familiares já com um pouco mais de compreensão sentem alívio e alguns até, né, às vezes pedem a eutanásia. Em alguns países, isso já depende de um conjunto legal, de um conjunto de leis que regulam esses fenômenos. Esse engodo em torno da perenidade do corpo, ou seja, essa fake news, que muitos pseudocientistas, né, ficam criando aí processos de congelamento, etc. E muita gente acredita nessa possibilidade da perenidade, da eternidade do corpo. Mas a própria ciência, o envelhecimento, vai nos mostrando que isso é impossível. Então, tem sido esse engodo, essa fake news, responsável pela amargura em que muitos se afundam quando convidados a reflexionar em torno da morte de outrem ou que lhe é querido, ou tem se tornado responsável pelo desequilíbrio de diversos, não raro, arrebatando outras existências também, que não se conformaram com essa ocorrência previsível. Previsível porque todos sabemos que vamos morrer. Mas muitos familiares não aceitam e muitos se revoltam, repetindo, e às vezes contra Deus, imaginando que a morte é um castigo. São fake news. A inevitabilidade da morte, desse acontecimento, exige que se tenha sempre em consideração o seu impositivo. Vamos morrer. De modo que as ilusões cedam lugar à realidade. Qual é a realidade? Vamos desencarnar. E mesmo as fantasias que constituem recurso de devaneio e de prazer para muitos, sejam diluídas em aflições, sem aflições, desculpe, nem desencantos. É um processo educativo que precisamos desenvolver
e discutir e conversar isso no seio da família, conversar no seio dos entes queridos, principalmente quando já estamos assim de cabeça branca, já percorremos mais da metade do caminho, se vamos viver aí 100 anos, né? Para muitos, essa perspectiva é muito de um tempo muito menor. Então, dessa maneira, surgem os compromissos com os atos saudáveis, os pensamentos corretos, as confabulações edificantes, principalmente no seio da família, em torno da preparação, propiciando valores emocionais que libertam das injunções fisiológicas após a ocorrência libertadora. Também acompanhando alguns processos aí de inventário, especialmente nas pessoas que ainda guardam a cultura de que o homem é o provedor da família. Às vezes, o marido falecendo, a mulher não sabe nada de bancos, de burocracia, de pagamento de contas, de, enfim, de manutenção da casa, do trabalho que isso dá. E às vezes a pessoa fica completamente desolada, principalmente às vezes por conta de se sentir completamente perdida, aturdida, agora sem aquele que era o responsável pelo provimento de todas as suas necessidades biológicas, fisiológicas. Ainda temos aí a dependência, às vezes, em alguns casos, né, a dependência sexual do cônjuge, dos cônjuges, que precisam também aprender a lidar com a ausência um do outro. Então, quando isso não se dá, as fixações doentias, os hábitos insanos, as condutas perturbadoras atam o espírito a essas e outras paixões, proporcionando-lhe sofrimentos inimagináveis, até que se diluam os vestígios materiais pela decomposição cadavérica. E a pessoa, às vezes, fica lá indo no cemitério, conversando com o cadáver ainda, né? E são muitas pessoas que desenvolvem essa crença de que estaria ali, enquanto o espírito já não está mais associado ao corpo que foi sepultado ou cremado, não é? Muitas vezes as pessoas guardam as cinzas dentro de casa como sendo o ente familiar que ali está, e às vezes tratam com rituais, às vezes os mais diversos, nas diversas culturas. A verdade é que a vida do espírito continua e precisamos nos educar para isso, para essa realidade. Então, mesmo quando isso ocorre, as impressões permanecem, dando a ilusão de que não houve a interrupção da organização material. E o espírito, alucinando-se, nega-se a compreender o estado em que se encontra, tombando em distúrbios complexos e aflitivos. Tanto o que fica quanto o que parte está sujeito a esses sofrimentos, a essas alucinações. E aí, muitas vezes, em todas as religiões, nós vemos que o trato com a morte ainda é muito incompreendido. Mesmo entre os espíritas, vamos dizer assim, o medo do espírito, medo de espírito, medo, na verdade, o medo do desconhecido, porque não nos educamos corretamente quanto a isso. Então, na medida em que a gente tem a compreensão da realidade, como hoje mostram muitos livros, muitos filmes, muitas telenovelas, enfim, é a bondade divina por diversos meios, das diversas manifestações artísticas, mostrando para a humanidade. Hoje eu percebo crianças brincando com filmes de terror, para eles são brincadeiras, né? O que para nós, um pouco mais, que já passamos aí dos 50, 60 anos de idade, isso era realmente um filme de terror, era alguma coisa apavorante por lidar com a morte.
O amadurecimento psicológico do indivíduo, alerta-nos aqui a Joana de Ângeles, trabalha-o para considerar que, por mais longas que se lhe apresente a existência, você passa dos 100 anos, chegará sempre o momento em que será interrompida. Esse amadurecimento psicológico, desta forma, equipa-se de sentimentos de renúncia e de abnegação, tornando-se grato pelas experiências adquiridas no aproveitamento da vida física, da vida do corpo, assim como anelando pela conquista de outras realizações enobrecedoras. Então, essa consciência, esse amadurecimento psicológico, especialmente quanto à vida após a morte, vai nos preparar de forma serena, de forma tranquila. E a gente tem também a experiência de conviver com espíritos que tiveram uma passagem tranquila, que já tinham essa consciência. Eu já tive a oportunidade de um espírito que está meio assim perdido, por estar ainda inconsciente. E quando nós falamos assim, meu amigo, você já desencarnou. Ele falou, opa, que legal, que bom eu saber disso, que agora eu estou desencarnado. E aí saber que a vida vai continuar, porque ele sabia que a vida continuava, mas não tinha se dado conta que isso tinha se dado com ele. Temos essas experiências todas gravadas. Então, a saúde emocional legítima examina o fenômeno desencarnatório sem abrir campo a qualquer tipo de transtorno, proporcionando uma vivência significativa e profunda de cada instante, de cada realização, de todo sentimento expresso. É lícito sentir saudade, mas é necessário respeitar a morte, que vai nos alcançar a todos. A saudade do ente querido, do hábito, do aconchego, da partilha, isso vai acontecer. Mas isso pode ser de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, sem querer derrogar os fenômenos da natureza, as leis de Deus. Então, a conscientização, portanto, em torno dessa efemeridade da vigiliatura carnal, da vilegiatura carnal, enquanto vige a vida física, essa conscientização que ela é temporária, amadurece os sentimentos e se desapegam da posse e superam os caprichos do ego, dando maior valor à realização do self, da intimidade do ser, da consciência plena de si, que passa a merecer melhor contribuição de esforços e de atividades iluminativas. Então, estamos vendo a humanidade se movimentando nessa direção, na direção dos processos de autoconhecimento, de processos do conhecimento de como a inconsciência reage no nosso dia a dia. Como as minhas reações, às vezes, dependem de fenômenos inconscientes ainda por mim. Então, a minha consciência de que eu estou em um processo degenerativo natural, e aí, repetindo, passando aí dos 60, 70 anos, a gente vai perdendo funções motoras, as próprias funções dos sentidos, a audição, a visão vai se perdendo. Isso já é, por si só, o envelhecimento ainda precisa ser melhor compreendido nas relações familiares, principalmente, porque muita gente perde a paciência com a pessoa idosa, porque não compreende que ela perdeu sentidos orgânicos. Então, é também parte desse processo educativo. A psicoterapia preventiva trabalha em favor da autoconsciência em torno da vida e da morte, constituindo a realidade única, ou seja,
a imortalidade do espírito. Isso foi definido pela teologia católica no Concílio de Latrão, lá por volta do ano 1215, quando a teologia católica compreendeu que o espírito é eterno e o corpo é temporário, a vida material é temporária. Então, isso está na teologia católica, que se desdobrou na teologia evangélica, e a gente ainda não compreendeu o que está postulado aí há séculos pelas próprias teologias religiosas, sem contar que o budismo, o judaísmo, o shintoísmo já lida com muito mais tranquilidade com esses processos da vida e da morte. A psicoterapia curadora, quando a morte ameaça ou arrebata alguém muito caro, propõe o despertar da razão. Isso é uma psicoterapia curadora. A razão sem pieguismos nem rebeliões, objetivando a análise direta e sem disfarce das vantagens de que se reveste a destruição do corpo, candidato ao envelhecimento, às desorganizações, à perda da estrutura, e aí estrutura que dão suporte principalmente aos sentidos, com que se apresenta a vida. Então, precisamos compreender que esses fenômenos, esses processos do envelhecimento, da degeneração orgânica, é parte da natureza humana, da natureza animal. Assim, a gente também já tem aí, vezes, muitos sofrimentos de pessoas que se apegam afetivamente aos pets, né? E os trata, às vezes, como um ser da família. Aliás, a própria sistema judiciário, sistema jurídico, já compreende a família multiespécie, ou seja, espécies humanas e animais convivendo como membros da família, por conta dessas ligações afetivas e emocionais que se estabelecem. Então, a libertação pela morte, ela nos livra do medo da morte. O cidadão avança pelos rios do destino na barca da autoconfiança, desbravando os continentes existenciais com alegria, sem qualquer tipo de limite, porque o seu horizonte é infinito para onde ruma, ou seja, para esse continente espiritual, como, repetindo, tem sido mostrado em livros e filmes, as colônias espirituais, a exemplo do mais famoso filme, por exemplo, Nosso Lar, que é um município como os nossos municípios aqui no Brasil e no mundo, geridos por autoridades administrativas, políticas, espirituais, agora regidos com base nas leis da natureza, nas leis de Deus. E essa relação continua. Então, se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, quiser questionar, você pode fazer isso através nas nossas redes aí na base Direito Social Sistêmico, tanto no site como no Instagram, né? Ou na nossa conta do YouTube aí, Roberto Ailton Esteves de Oliveira, ou ainda no nosso espaço profissional, nosso escritório em Vitória. E relembrando, então, teremos no próximo sábado, dia 31 de agosto, um workshop, onde estaremos mais uma vez aí tratando dessas formas adequadas de lidar com os conflitos, a gestão adequada do conflito do ponto de vista da justiça, a justiça mais humanizada e mais espiritualizada. Nosso agradecimento é especialmente a Roberta, a Mari Alves, que nos acompanha aqui nesta conversa, colocando mais uma vez à sua disposição, e a todos aqueles que, de alguma forma, terão acesso a essas informações. Muita paz e serenidade para o seu dia e para